Irmãos em Cristo Jesus e amigos seculares, aqui estou mais uma vez para cumprimentá-los na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e para dar continuidade a esta obra. Antes, porém, agradecendo a Deus por tudo quanto Ele tem feito na minha vida, agradecendo a Deus pelos pecados, erros e falhas que Ele tem me perdoado, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito aos meus familiares, as bênçãos que Ele tem me concedido, as oportunidades que Ele tem dado a todos os meus. Senhor, eu continuo te pedindo, tenha pena do seu servo, tenha pena dos filhos dos seus servos, tenha pena dos seus netos e bisnetos, pois somos todos falhos e todos somos carentes de ti, Senhor. Eu te peço, Senhor, por todos os bisnetos e netos, e por todas as pessoas que fazem parte da vida dos meus bisnetos e netos. Meu Deus, esteja sempre conosco. Não permita que o Espírito Santo se afaste de cada um de nós. Eu te peço encarecidamente, em nome de Jesus, e agradeço grandemente a força que o Senhor me tem concedido. Em nome de Jesus. O capítulo 6 do livro de Esdras nos diz o que segue. Então o rei Dario deu ordem e buscaram na chancelaria, onde se metiam os tesouros em Babilônia. E em Aqumetá, no palácio que está na província de Média, se achou um rolo, e nele estava escrito um memorial que dizia assim: no ano 1º do rei Ciro, o rei Ciro deu esta ordem: com respeito à casa de Deus em Jerusalém, esta casa se edificará para lugar em que se ofereçam sacrifícios, e seus fundamentos serão firmes. A sua altura de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados. Com 3 carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova. E a despesa se fará da casa do rei. Demais disto, os vasos de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor transportou do templo que estava em Jerusalém e levou para a Babilônia, se tornarão a dar para que vão ao seu lugar, ao templo que está em Jerusalém, e os levarão à casa de Deus. Agora, pois, Tatenai, governador de além do rio, Setar-Bozenai e os seus companheiros, os afarsaquitas, que estáis de além do rio, apartai-vos dali. Deixai-os na obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e os judeus edifiquem esta casa de Deus no seu lugar.
Também por mim se decreta o que haveis de fazer com os anciãos dos judeus, para que edifiquem esta casa de Deus, a saber, que da fazenda do rei, dos tributos da lei do rio, se pague prontamente a despesa a estes homens, para que não sejam impedidos. E o que for necessário, como bezerros e carneiros, e cordeiros para holocausto ao Deus dos céus, trigo, sal, vinho e azeite, segundo o rito dos sacerdotes que estão em Jerusalém. Deixe-lhes de dia em dia, para que não haja falta. Para que ofereçam sacrifícios de cheiro suave ao Deus dos céus, e orem pela vida do rei e de seus filhos. Também por mim se decreta que todo homem que mudar este decreto, um madeiro se arrancará da sua casa, e levantado o pendurarão nele, e da sua casa se farão, por isso, um monturo. O Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derribe a todos os reis e povos que estenderem a sua mão para o mudarem e para destruírem esta casa de Deus que está em Jerusalém. Eu, Dario, dei o decreto, apressuradamente se execute. Então Tatenai, o governador de além do rio, Setar-Bozenai e os seus companheiros assim fizeram apressuradamente, conforme o que decretara o rei Dario. E os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido, e edificaram a casa, e a aperfeiçoaram conforme o mandado do Deus de Israel, e conforme o mandado de Ciro e de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. E acabou-se esta casa no dia 3º do mês de Adar, que era o 6º ano do reinado do rei Dario. E os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e o resto dos filhos do cativeiro fizeram a consagração desta casa de Deus com alegria. E ofereceram para a consagração desta casa de Deus 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 cabritos, por expiação do pecado de todo Israel, segundo o número das tribos de Israel. E puseram os sacerdotes nas suas turmas, e os levitas nas suas divisões, para o ministério de Deus, que está em Jerusalém, conforme o escrito do livro de Moisés. E os que vieram do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do 1º mês, porque os sacerdotes e levitas se tinham purificado como se fossem um só homem, e todos estavam limpos, e mataram o cordeiro da Páscoa para todos os filhos do cativeiro, e para seus irmãos, os sacerdotes, e para si mesmos. Assim, comeram a Páscoa os filhos de Israel que tinham voltado do cativeiro, com todos os que a eles se apartaram da imundícia das gentes da terra, para buscarem o Senhor, Deus de Israel. E celebraram a festa dos pães asmos por 7 dias com alegria, porque o Senhor os tinha alegrado e tinha mudado o coração do rei da Assíria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Assim, mais um capítulo se finda, e Deus continuará derramando sobre a sua vida, rica e poderosamente, toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus.